Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao candidato Sérgio Schaier por ter aceitado o nosso convite, né, da nossa associação, para estar aqui com a gente hoje, escutando as nossas propostas e propondo também o seu plano de governo com relação aos temas voltados à engenharia. Então, muito obrigado, Sérgio, por ter aceitado o nosso convite, e vai ser uma noite muito produtiva. Iniciamos agora, então, mais uma reunião extraordinária da diretoria com os candidatos a prefeito e vice de Araxá 2020. A nossa pauta: abertura, objetivos, propósitos e apresentação das representações presentes, signatárias da iniciativa e das propostas da área. Apresentação da instituição, apresentação da diretoria, apresentação dos eixos temáticos, apresentação da carta do CREA aos municípios, abertura para exposição de propostas e debates, agradecimentos e encerramento. Antes de iniciar, eu vou passar a palavra a você, Sérgio, se você quiser fazer alguma colocação. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar participando aqui com vocês, que, sem dúvida nenhuma, é um dos principais setores aqui da nossa cidade, né, o qual eu me incluo também. E, no mais, assim, vou, né, ver quais são as propostas aí que vocês vão apresentar e tudo, para, dentro delas, eu poder dar o meu parecer como candidato a prefeito e qual o intuito, né, da minha gestão em relação a tudo que foi apresentado. E eu acho que, de início, é só assim, ressaltar alguns diferenciais da candidatura, que é o fato, primeiro, de eu não estar sendo apoiado por nenhum político antigo, né, nenhum ex-prefeito, nenhum deputado, nada disso, o que me dá uma autonomia muito maior para trabalhar na prefeitura, já que eu não tenho nenhum rabo preso, nenhum conluio com ninguém, de ter que ceder algum tipo de cargo, de indicar fulano ou cicrano, né, por indicação política. Então, pretendo trabalhar com pessoas realmente técnicas em todos os setores, e, logicamente, eu terei essa mesma autonomia para fazer trocas que, eventualmente, sejam necessárias, caso as pessoas que eu as alocar não se demonstrem competentes, como a gente imaginava, ou então que não estejam alinhadas com a minha linha de pensamento. Porque meu intuito é de fazer um governo com transparência, né, com proximidade e facilitador, né, porque a gente sabe que o tripé da administração pública é saúde, segurança e educação. O resto caminha mais ou menos sozinho, só que a prefeitura tem o papel decisivo em facilitar ou dificultar a vida, principalmente dos empreendedores. Situação que a gente passa dia após dia, né, a gente percebe a dificuldade, a burocracia que a gente enfrenta atualmente, não só a burocracia em nível federal e estadual, mas também municipal. Então, eu sei muito bem das dificuldades que a gente tem, principalmente vocês também, né, nesses setores, e pretendo fazer esse governo de escutar, né, de aceitar as propostas que forem bem elaboradas, bem-vindas para o município. E eu tenho essa tranquilidade pelo fato de não querer fazer carreira política. Meu intuito não é de entrar na prefeitura dia 1º e, a partir do dia 2, começar a fazer campanha para depois de 4 anos. Se, eventualmente, isso acontecer naturalmente, ótimo. Né? Também não sei nem se eu vou gostar de ser prefeito, porque todo mundo falando, não sei o que você está largando a empresa para mexer com a prefeitura. Mas eu acho que eu, à frente da prefeitura, tenho condições de fazer muita coisa boa, que eu estou preparado para isso, né? Venho trabalhando há muitos anos, né? Por formação, sou administrador de empresas, formado na PUC, fiz um MBA na Getúlio Vargas e na Ohio University, e sou advogado também desde 2007. Então, assim, eu acho que eu tenho formação inerente ao cargo que, né, eu estou pleiteando. No mais, como eu disse, né, pretendo fazer um governo com bastante transparência e proximidade de todos os setores, para que a gente possa realmente ter uma Araxá melhor e conseguir produzir e ter uma qualidade de vida que a gente merece. Bom, obrigado.
Sérgio, nós vamos realizar uma apresentação e, ao fim dessa apresentação, tem abertura para os debates, ok? Objetivos principais da reunião, né? Apresentar propostas para os planos de governo dos candidatos concorrentes ao pleito de chefes do Poder Executivo, tendo em vista o comprometimento, se eleito, de implementação de políticas públicas eficientes, visando o bem-estar e a segurança de toda a sociedade, com uma gestão sustentada em planejamento e estudos técnicos, com visão de curto, médio e longo prazo. Quais são os nossos propósitos como associação, né? Contribuir, participar, ser ouvida e respeitada como entidade suprapartidária que exerce a cidadania e atua com responsabilidade social. Que o Executivo Municipal mantenha um diálogo permanente com a área, ouça e apoie nossas ações em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como equilíbrio ambiental. Que a área, como organização privada, sem fins econômicos, representante dos profissionais associados das áreas de engenharia, agronomia e geociências, tem assento nos conselhos municipais, assim como o CREA, órgão público, e o Sinduscom Planalto, entidade empresarial. Então, nós temos como objetivo nos colocar à disposição como técnicos, né, para ajudar realmente no progresso e na evolução do município, né? Com propostas, com debates, com discussões, e temos o anseio de compor esses conselhos, os quais nós participamos lá atrás da criação. Aqui nós temos algumas entidades parceiras que já foram citadas, né? CREA Júnior, representante dos universitários, FAEA, Sinduscom e o CREA-MG. Então, eu vou passar para que todos se apresentem aqui, tá bom? Pode começar por você, Marlon. Meu nome é Marlon, sou estudante de Engenharia Civil e eu estou representando os estudantes do CREA Júnior. Boa noite, meu nome é Diego Noronha, sou engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Também faço parte da diretoria aqui da área, da nossa associação. Boa noite, Sérgio. Sou Jean Marcos, né? Eu sou do Conselho Diretor da área e presido uma federação estadual das associações de engenharia e agronomia do Estado. Estou lá no CREA com o nosso conterrâneo Lúcio Borges, na Superintendência de Relações Institucionais, em Belo Horizonte. Boa noite, Chay. Eu sou Ivan Valeriano, sou um colega de profissão, também sou administrador de empresa e sou técnico em edificações. Estou na associação, na área, representando os técnicos. Meu nome é Serrano, sou engenheiro eletricista e atual secretário da área. Meu nome é Diego, né? Eu estou presidente da associação no momento. Eu sou engenheiro civil. Boa noite, Sérgio. Eduardo Guimarães. Sou representante do CREA na Câmara de Engenharia Especializada, na Câmara de Engenharia estou ficando velho mesmo. Na Câmara de Engenharia Civil, né, lá no CREA, né? Cansado, viu? Eu vim direto da obra. Boa noite, Sérgio. Meu nome é Paulo Menezes, sou engenheiro eletricista e também faço parte da diretoria da área aqui. Boa noite, Sérgio. Humberto Madruga, sou engenheiro de produção, acompanho a equipe da área também. Boa noite a todos, eu sou Oswaldo Leandro de Araújo, eu sou graduado em Administração Pública e em Técnico de Segurança do Trabalho. Estou na metade de uma pós-graduação em Gestão Municipal e eu sou encarregado da inspetoria aqui de Araxá. Nós vamos fazer uma breve apresentação da nossa instituição.
A área, Associação dos Engenheiros e Agrônomos da região de Araxá, ela foi fundada em 27 de abril de 1992. É uma associação sem fins lucrativos, suprapartidária, sem distinção de raça, cor, posição social, sexo ou religião entre os seus sócios. É uma personalidade jurídica de direito privado, representa e defende os interesses de seus associados, profissionais de engenharia, agronomia e afins, se posicionando em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, assim como do equilíbrio ambiental. Ela possui uma representatividade no CREA, né, instância máxima do regional, por meio de assento de um conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Civil, que é o nosso amigo aqui, Eduardo Guimarães. Ela foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 3.162, de 25 de setembro de 1996. Historicamente, Sérgio, a área sempre apresentou contribuições para com o Executivo, né, e muitas delas foram implantadas por essas gestões municipais. Nós pautamos aqui algumas. Uma muito importante, que a gente tem muito orgulho, foi a elaboração do Plano Diretor em 2002. Foi o primeiro de todo o Estado e o segundo do Brasil. Junto do Plano Diretor veio a criação do IPDSA, né? O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, que hoje rege várias ações dentro do nosso município. A criação do COMPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, né, também composto junto com a lei do Plano Diretor, né, lá em 2002. A duplicação do acesso à BR-262, que acabou de ser entregue, foi parcialmente implantado, né, essa proposição da área lá atrás, a urbanização daquela região, uma pista de caminhada, a arborização. Então, está implantado hoje até a Bem Brasil, né, mas nós temos um anseio que isso chegue até a 262, né, o projeto inicial leva até a 262, ficou muito, muito bacana. Com relação aos nossos associados, nós promovemos cursos de graduação e especialização nas áreas afins, né, correlatas com as nossas formações. Já promovemos vários mestrados, cursos de especialização, cursos de qualificação. Recentemente, no início desse ano, o Paulinho, acho que até participou, né, Paulinho? Fizemos, em parceria com a UFOP, um curso de engenharia de materiais, né, um mestrado de engenharia de materiais. Teve uma adesão muito bacana, 32 alunos. Então, foi um curso muito interessante. Foi uma demanda que veio da sociedade, dos profissionais. Nós buscamos a parceria, firmamos a parceria, né, foi feito na gestão do Eduardo, quando presidente, e acabou agora esse curso. Então, nós estamos aqui para realmente compor com a sociedade, com os nossos associados. Tem aqui um breve relato, só para poder diferenciar o que é área e o que é CREA, que as pessoas costumam confundir um pouco, né? Então, o que é o CREA? O CREA é um órgão público, né, uma autarquia federal, criada por lei, é uma personalidade jurídica de direito público, né, constitui um serviço público federal, conduzida por um presidente eleito por voto, né, voto direto dos profissionais, regida por um plenário, que é uma instância máxima, composta por conselheiros, o Eduardo está aqui, é um dos conselheiros, profissionais regulares, representantes da sociedade civil, entidades de classe e instituições de ensino. O que o CREA faz? A verificação e a fiscalização do exercício e das atividades profissionais na área de engenharia, agronomia e geociência, e zela pela ética profissional. Então, o CREA, ele valida os profissionais, né, como regulares, e ele fiscaliza os empreendimentos, as obras de infraestrutura, de habitação, né? Qual que é a importância do CREA para a sociedade? O CREA faz a ação de verificação e garante que haja profissionais habilitados, né, com responsabilidade técnica frente a atividades. Isso significa garantir a segurança, né, dessas atividades técnicas, né, tanto para o contratante quanto para a sociedade. Agora, a área. A área é uma entidade de classe, como já foi dito aqui, sem fins lucrativos, voltada a defender os interesses de seus associados
e da sociedade. O que a área faz? Ela promove aquela interação, cursos, propostas, debates, né? Então, ela auxilia ao poder executivo, legislativo, com soluções técnicas, né, visando o bem da sociedade. Qual que é a importância da área, então, para a sociedade? Através de suas atividades, ela visa colaborar com o desenvolvimento sustentável do município, sempre abordando, mas não se limitando a observar as questões relacionadas à infraestrutura, planejamento, meio ambiente, capacitação profissional, conservação de patrimônio histórico, debates técnicos, entre outros. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação da diretoria, alguns membros aqui presentes, né? Então, a nossa diretoria, eu estou como presidente, o engenheiro mecânico Hugo, vice-presidente, Antônio Alex Serrano como primeiro secretário, Paulo Henrique Borges Menezes como segundo secretário, primeiro tesoureiro Henrique Duarte Valeriano, Jefferson como segundo tesoureiro, diretor de esportes Anderson Rodrigo, diretor social Egmar Chaves, diretor de relações públicas Rafael Augusto, que hoje foi eleito e se tornará inspetor no próximo triênio, né? Diretor representante dos técnicos aqui presente, Ivan Elisário Valeriano. No nosso Conselho Deliberativos, Daniel Kellen, Eduardo, Elcio, Fabrício, Geraldo, Jean Marcos, Pedrinho da Mata. Conselho Fiscal, Humberto, está aqui presente, Jaime, Ronaldo. Suplentes, Yuri, João Eduardo Della Torres e Diego Barbosa Noronha, aqui presente com a gente também. No nosso Conselho de Ética, Bruno Carneiro Lana, Domingos Sávio e Lilian. Essa é a nossa diretoria. Nós dividimos a nossa apresentação em eixos temáticos para facilitar, né, agrupar as nossas exposições. Ela está dividida em 6 eixos temáticos. Os eixos temáticos são eles: meio ambiente, engenharia pública, valorização profissional, comitês e conselhos municipais, infraestrutura com planejamento e desenvolvimento. Com relação ao meio ambiente, nós listamos aqui alguns, não são, né, os principais anseios da associação com relação ao meio ambiente. Podemos citar aqui aterro sanitário e gestão de resíduos sólidos. Isso nos preocupa muito. O cartão postal de Araxá, né, a entrada de Araxá é um aterro, um lixão a céu aberto, né, que não tem caracterização, não tem cuidado nenhum. Isso enfeia, além de poluir, isso enfeia muito a entrada da cidade, né? Quem vem aqui se depara já com aquela situação que não é legal. Com relação à gestão de resíduos sólidos, não há uma gestão hoje, né? A coleta seletiva, havia uma cooperativa que ora funciona, ora não funciona. Então, nós precisamos definir isso de uma forma bem pautada para que não aconteça o que hoje acontece, né? Que não há a prestação de serviço de coleta seletiva. Então, a gente não sabe se vai passar, se não vai, né? Com relação à preservação ambiental nas praças, avenidas e matas no interior e no entorno da cidade. Hoje, algumas estão passando por reformas, mas ainda tem muitas praças abandonadas, tem muitas reformas que não arborizam, né? Só está lá a praça feita, mas não está arborizada, não está integrada ao meio, né? Como o espaço que requer. Programas e parcerias de conscientização nas escolas. Tudo fica mais fácil quando a educação vem lá de baixo, né? Muito mais fácil você compor essa educação quando ela vem do berço. Então, realizar parcerias com as escolas, visando a conscientização dos alunos desde o princípio, né, para que ajude os seus pais na coleta seletiva, no plantio, na preservação. Então, isso é muito importante. A criação do viveiro de mudas municipal já houve no passado e hoje não tem mais. Então, nós temos muitas áreas, muitos mananciais que poderiam ser revegetados, ser fornecido para a população, para plantio em fazendas,
mesmo no perímetro urbano, né, aquela árvore que tem que ser plantada na porta de cada empreendimento. Então, a criação do viveiro de mudas municipal ajudaria muito nesse sentido. Identificação e proteção de nascentes no perímetro urbano. Nós temos aqui muitas nascentes e vemos a todo momento empreendimentos que chegam e, sem estudo de viabilidade, vão lá e secam essas nascentes, rebaixam poços. Não que não seja necessário, mas seja controlado, seja realmente observado, né, antes de ser realizado. E o reflorestamento compensatório por parte das mineradoras, né? Pode ser feito um trabalho junto com as mineradoras, elas têm muitas áreas, estão aqui explorando o nosso solo, então fazer uma parceria com elas com relação a esse reflorestamento. Com relação à engenharia pública. Engenharia pública é uma lei criada em... Sim, a gente volta para discutir, ok? Temos aqui a engenharia pública, né? É uma lei promulgada em 24 de dezembro de 2008, a lei de número 11.888, que garante assistência técnica gratuita para a construção de moradias populares. Ela tem como objetivo melhorar significativamente o aspecto e o planejamento urbano, né? Cuidando para que não haja ocupação de áreas irregulares, beiras de córrego, áreas de interesse de expansão, áreas ambientais. Então, essa lei rege esses cuidados. Ela tem recursos advindos do Fundo Nacional de Habitação, né, que pode ser disponibilizado através de parcerias municipais. Então, a nossa proposta como instituição, como associação, é firmar um convênio com o Executivo para aplicação dessa lei, né? Ela já no seu artigo 4º, né, no primeiro parágrafo, diz ali, na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso 4º do caput deste artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. Então, já é previsto em lei essas parcerias, podem ser firmadas. Nós nos colocamos à disposição para firmar essa parceria, para promover para a sociedade, né, a engenharia pública. Hoje, como que funciona? Se alguém precisa de construir uma casa, as famílias de baixa renda vão lá, tem um projetinho padrão que é fornecido, mas não há garantia de assistência técnica para a implantação desse projeto. Então, nós queremos firmar um convênio com o Executivo, né, para a aplicação dessa lei, fornecer, mediante essa parceria, apoio técnico, né, tanto na concepção dos projetos como na implantação desses projetos. A valorização do servidor público municipal, que também é lei de 1966, que garante um salário mínimo profissional para a categoria. O que a gente defende? A valorização do profissional. Nós nos deparamos com prefeituras fazendo concursos, né, que colocam lá salários de R$1.000, R$1.200 para engenheiros. Elas se baseiam no artigo 37 da Constituição, no seu inciso X, que diz que a remuneração dos servidores públicos pode ser alterada por lei específica, né? Então, como tem esse subterfúgio, eles deixam de valorizar a categoria. Então, a gente busca essa valorização. Não se contrata um médico como auxiliar médico, como, né, nenhuma outra vertente. O médico é médico, então o engenheiro é engenheiro. Então, não vai ser auxiliar, não vai ser analista, né? Então, é muito importante essa valorização do profissional. Comitês e conselhos municipais, esses comitês criados lá atrás, né, CODEMA e COMPUR, com a lei do plano diretor, com a criação do IPDCA, eles são órgãos consultivos e deliberativos. Então, o que a área propõe? Tecnicamente, compor esses conselhos, ter assento direto nesses colegiados e poder propor soluções técnicas, né, para o desenvolvimento do município. Então, a gente propõe uma parceria com o Poder Executivo de compor esses conselhos.
Com relação à infraestrutura e planejamento, tem uma citação muito interessante sobre cidades aqui, de Clark. Ele diz o seguinte: cidades consistem num conjunto de realidades extremamente complexas, que constituem um palco de dinâmicas sociais e econômicas, que acontecem em certo espaço físico a partir de um estágio de implantação das infraestruturas urbanas, interagindo com o meio ambiente natural. Planejar as cidades e criar mecanismos adequados para esse planejamento, para que esse planejamento direcione realmente o que acontece na cidade, é um desafio monumental. É nesse contexto que se insere o planejamento estratégico de longo prazo, entendido como um processo contínuo que busca conduzir a cidade para um futuro desejado, segundo um conjunto de conteúdos, características e requisitos próprios. O planejamento estratégico tem também se revelado um instrumento poderoso para que as cidades em nível mundial enfrentem de forma integrada seus desafios de ordem social, econômica e ambiental. O que isso quer dizer? Nós precisamos planejar as cidades, não para hoje, para um mandato, mas para uma geração, para 10, 20, 30, 40 anos. Nós nos deparamos hoje com a modernização e com o crescimento dos municípios, que vira e mexe são pegos de surpresa, porque não tem infraestrutura o suficiente para suportar, né, o desenvolvimento econômico. E aí vem o gasto do dinheiro público para poder demolir, desapropriar áreas, para que esse desenvolvimento possa acontecer. Então, isso, se houver planejamento, não haverá esse desperdício de dinheiro público, poderá ser aplicado em outras áreas. Então, do ponto de vista administrativo, nós propomos aqui a revisão e atualização constante do plano diretor, que já devia ter sido feita e não foi. A instituição da aprovação do projeto arquitetônico anterior à liberação do alvará. A gente quer propor um empreendimento. Então, nós vamos lá propor esse empreendimento de forma a apresentar o projeto arquitetônico, ver a viabilidade comercial desse empreendimento, ver se pode ser construído daquela maneira, para que depois possa ser liberado o alvará com os projetos complementares. Ser uma exigência a liberação desses projetos complementares, para que assim o alvará saia e possa se iniciar a construção, né, da edificação. Qual que é o intuito de ter a vantagem de ter a liberação do projeto arquitetônico? Porque o que acontece? Às vezes você quer fazer o estudo de viabilidade de um empreendimento, certo? Então, você não quer compor todos os projetos, você não quer ter o alvará ainda em mãos, você só quer ver se esse empreendimento pode ser construído lá, dessa forma, com esses afastamentos, se o plano, se o local de implantação desse empreendimento pode construir tantos pavimentos ou não. Então, com a apresentação do projeto arquitetônico, isso vai ser estudado e essa liberação vai ser feita. E depois o alvará só será liberado mediante a apresentação de todos os projetos complementares. Mas não é aplicado. O alvará hoje é liberado somente com um projeto arquitetônico. Isso, porque hoje, se você apresenta o projeto arquitetônico, você já está liberado para construir. Então, não. Apresenta-se o projeto arquitetônico, libera, né, o projeto arquitetônico, pronto, isso aqui está aprovado, pode ser construído aqui. Vamos exigir agora todos os projetos complementares para a liberação do alvará de construção, porque hoje não se exige projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, para a liberação do alvará. E há projetos de corpo de bombeiro, entendeu? Para liberação desse alvará. Então, no primeiro momento, eu vou aprovar o meu projeto arquitetônico, certo? Vou aprovar o meu projeto arquitetônico, ver se ele tem a viabilidade que eu necessito. Ele foi liberado, mas eu não tenho alvará, né? Depois que eu apresentar os projetos complementares, que eu vou receber esse alvará, certo? Eu vou passar para o Jean a palavra, para ele
dizer dessa implantação do anel. Esses são projetos agora do ponto de vista executivo. Sérgio, essa é uma questão antiga que sempre é colocada aqui, com aquela vantagem de tirar o trânsito de dentro da cidade, né? E nós aqui, você pode perceber que a gente defende o planejamento para fazer as coisas. E até aproveitando um gancho, a gente entende que a gente não pode continuar construindo nas nossas cidades, faz um loteamento aqui, põe ali, faz outro loteamento, põe ali, a cidade vai inchando. Aí depois você chega à conclusão que não dá vazão, que precisa de avenida larga, aí você vai pegar o dinheiro público, indenizar aquela fortuna, incomodar a população, quebrar a cidade construída para passar as grandes avenidas. A gente entende que isso é um crime. Então, no ponto de vista geral, a gente sempre, claro, tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, pensar a cidade, 20, 30, 40 anos, e a gente já pensa que essas rodovias que chegam em Araxá, a gente precisa interligá-las. Mas a gente fala num anel, 360 graus, mas a gente fala também em priorizar esse arco que pega Araxá Franca, que liga com Araxá Uberaba, que liga com Araxá Uberlândia, que liga com Araxá Patos, que liga com Araxá Belo Horizonte a 262 de novo. E seria uma prioridade. Mas a gente pensa num anel completo, mas não pensa só viariamente. Como a gente gosta, fala em Araxá, fazer turismo de eventos de até competições esportivas, nós pensamos nesse anel também como um anel projetado com plano diretor para servir para competição de ciclismo, a competição nacional, a corrida rústica, todo um pensar de multiuso, não só a questão rodoviária. Há necessidade de fazer esse pensamento de futuro. A gente sabe que é um investimento, não é barato, mas ele tem que ser pensado, priorizado, os trechos que tem que ser feito, já planejado com essa visão de futuro. É mais nesse sentido. E quando a gente, voltando um pouquinho, quando o Diego fala nos projetos também, é porque a gente entende assim, quando você planeja um empreendimento desse tamanho, ou uma construção, quando você tem os projetos, facilita para você ganhar na compra, para você comprar material, para você organizar a sua construção. E nós, como profissionais de engenharia, claro que a gente defende sempre, quando for fazer a construção, que tenha o projeto arquitetônico, mas tenha os projetos complementares. Entendeu? Nós defendemos o planejamento para construir um Brasil, o Brasil que nós queremos de verdade, entendeu? Organizado, de forma racional, de forma a gerar valor humano e social, a garantir a segurança, o bem-estar coletivo, o equilíbrio ambiental. A gente defende nessa linha, né? E a gente percebe que os países desenvolvidos, a gente respeita, a gente sabe que todas as categorias são importantes. A gente percebe que países desenvolvidos, como que a engenharia tem participação, eles valorizam a engenharia na gestão, né? Como alavanca do desenvolvimento, fazer com planejamento e estudos técnicos, tomar decisões com estudos técnicos. Infelizmente, aí eu não vou citar, mas só para ilustrar, eu falei ontem aqui na reunião, você pega essa avenida que a gente fala do comboio, de lá da Fiat até um certo ponto é uma beleza. Depois, o que virou para cá, na entrada do Barreiro? Claro, as pessoas estão trabalhando, mas o administrador não teve a visão de organização, de ordenamento urbano, nem nada. Ela foi ocupada com certas atividades que o visual é horrível, né? Sucata, carreta, aquele negócio. Não, gente, tudo tem um lugar certinho. Então, nós defendemos planejamento, que uma gestão sempre seja viabilizada com estudos técnicos, com esse tipo de coisa. Então, esse anel é essa visão. É antigo esse sonho, já foi, já voltou, mas nós estamos colocando ele novamente, já colocamos ele várias vezes, várias organizações já tratou desse assunto, e ele é uma necessidade. Então, é nesse sentido. Continuando aqui do ponto de vista executivo, tem uma avenida, né, uma rua Honório de Paiva Abreu, conhecida ali como Avenida da Filomena, tem esse mesmo caso que o Jean disse aqui. Ela não é uma via urbanizada. Pegando ali desde o posto DEC até na Copasa, que é uma via que interliga vários bairros, Araxá cresceu, a cidade cresceu muito para lá, não tem urbanização nenhuma, tem asfalto, não tem iluminação, não tem uma pista de caminhada, e lá tem a prática de esportes lá é muito difundida, as pessoas praticam esportes ali mesmo, então andam de bicicleta, caminham. A gente precisa urbanizar aquela região, né? É uma
Sim. Nossa visão, quando você complementa aquele acesso até a 262, e agora a gente parece que teve informação, eu tive esses dias que também prevê a parte de cá, que é a Ítalo Rossi também, tem uma integração ali, a gente quer ver essa entrada de forma urbanizada e multiuso. E quando você liga com essa outra que o Diego está falando, ali da Igreja do Rosário até lá na Copasa, você já integra isto. Né? Então, você vai ter, então, a gente percebe que são vários bairros, Jardim Europa, não sei o quê, cresceu, e aquela via é uma artéria principal que precisa ser bem cuidada, mas na visão não só do trânsito, do lazer, e integre com essa outra, que vai chegar na 262, que vai vir na Igreja do Rosário, porque quando o Jorge Urheim, que trabalhou o plano diretor, foi uma estratégia nossa, nós trouxemos o Jorge Urheim, que é um arquiteto, que ninguém ia contestar ele na época, sensibilizamos o prefeito na época, para fazer uma palestra, aonde tomou a decisão, que era a vontade nossa, de fazer o plano diretor da cidade. Então, nós temos que ter essas ligações, essas alamedas, essas integrações, né? Porque a cidade, ela tem que ter esses escapes esportivos, de lazer, né? Então, essa é a visão nossa. Aquela região cresceu muito, aquela rua, para nós é quase uma avenida, ela não está sendo dado o tratamento adequado que ela precisa, né? Então, a cidade pode melhorar e ficar muito mais bonita com essa reurbanização, iluminação, reurbanização. Tá aqui um problema, né? Esse próximo ponto, um problema grave que nós temos aqui, que causa muitas reclamações e muitas repercussões, que é a manutenção e a recuperação de estradas rurais. O município se desenvolveu, né? A atividade econômica agrária aqui é presente, então há muita dificuldade no escoamento da produção. Começou chuvas, não há manutenção nas estradas, os equipamentos estão quebrados. O equipamento tal quebrou é daqui a um mês, 15 dias, 20 dias. Então, a gente precisa ter cuidado com os nossos produtores rurais, né? Olhar para eles, porque eles fazem parte da nossa economia. Então, cuidar, né? Dar manutenção, recuperar, criar, onde necessário, pontes e estradas vicinais. Então, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter no quesito infraestrutura. Intensificar a fiscalização com postura referente à acessibilidade e mobilidade urbana. Isso é uma vergonha em Araxá. Um cadeirante aqui anda na rua, ele não tem condição de andar nos passeios. Rampas, tudo... O que a gente percebe é que as pessoas estão invadindo os passeios, fazendo rampa nos passeios para acesso ao estabelecimento, seja comercial ou não. E isso não está sendo olhado. Então, o cara enfia uma rampa lá no passeio para dar acesso ao estabelecimento dele. A rampa não tem nenhum atendimento técnico, nem nada. Para ele não perder a área lá dentro, ele joga para o passeio. Isso não pode ser feito dessa forma. E isso está geral, né? Isso está geral. Um plano de mitigação da intensidade do trânsito nos horários de pico entre a Avenida Amazonas e a João Paulo. Vai desafogar um pouco agora com a criação do viaduto, né, que foi inaugurado agora, mas ali o trânsito é caótico, no horário de pico, no horário de faculdade, então precisa ser discutido algo para melhorar o trânsito naquela região. É uma região economicamente muito forte, é uma região do centro da cidade, né, que interliga, está ali o cruzamento de duas das principais avenidas que nós temos, então nós precisamos nos preocupar em viabilizar alguma coisa ali para melhorar esse trânsito, né? Isso é muito importante. Do ponto de vista executivo, continuando, a rua Argel Alves da Costa, torná-la via preferencial. Essa é a avenida, é a rua do Clube da F, que sai lá na Sagrada Família. O que nós já presenciamos de acidentes ali, porque aquela rua não é mão preferencial, então torná-la mão preferencial às demais vias do bairro, porque como o Jean disse aqui, ela é uma artéria daquela região, né? E a municipalização dos trechos rodoviários, da MG 170, que é a Avenida Ministro Olavo Dumont, da entrada da 262 até a rotatória da Fiat, que fica aquela briga, quem arruma, quem não arruma, se tem problema, ela está lá com o Estado, então municipalizar está dentro da cidade, a cidade cresceu lá no entorno, então isso é cidade, isso não é mais rodovia, né? Tem aqui a Avenida José Ananias de Aguiar, que é o comboio, ponto que ele já citou ali atrás. Hoje
todo o escoamento de uma das mineradoras passa por ali, então a gente tem que cuidar daquele local, porque lá é cidade, não é rodovia mais. Então a gente tem que urbanizar aquilo ali, e melhorar o trânsito, melhorar as condições de trafegabilidade ali, asfalto e tudo mais, passeios, né? A Avenida Geraldo Porfírio Botelho, que é aqui que liga ao Barreiro, também é um trecho que é estadual, né? Então municipalizar esses trechos, porque isso está tudo dentro da cidade, isso não é mais rodovia, então é responsabilidade do município. No quesito desenvolvimento, um ponto muito importante, o Jean pode falar com a gente aí também, que é a continuação do processo para efetivação da viabilidade da instalação do polo da UFTM em Araxá. Fala alguma coisa, Jean? O que o Ziz até me colocou, ele não pôde estar presente hoje, é que criado já foi. Falta um esforço político para instalar e rodar. Inclusive, Iturama acabou saindo na nossa frente. A faculdade ela promove vários cursos. Então, a gente quer trazer a faculdade, não por especificamente um curso ou outro, mas por quê? Trazendo a faculdade, você traz desenvolvimento para a cidade. Você trazendo a faculdade para cá, você traz alunos, você desenvolve, a cidade vira referência. Então, a gente gostaria de continuar esse processo, porque já foi criado, esse polo já existe. Quando ela se tornou... O Curama já está rodando, já falava em medicina, mas aí tem que ver as principais demandas do município. É uma instituição federal, está na nossa mão. Agora, qual demanda, qual curso, aí é avaliar. É estudar, né? Em parceria com a universidade, o que falta na nossa região, principalmente medicina, né? Que foi lá atrás muito solicitado. E a criação de um plano econômico para incentivos fiscais de instalação de empresas em Araxá, porque a economia traz o desenvolvimento. Se a gente tem empresas, a gente tem desenvolvimento. Então, criar um plano econômico para trazer mais empresas. Nós estamos aqui, Araxá está numa região muito privilegiada, nós estamos no centro do país, como Uberaba, como Uberlândia, que são cidades que se desenvolveram na nossa frente, são até mais novas e se desenvolveram na nossa frente. Então, nós temos um privilégio de localização, né, no quesito matéria-prima, escoamento de produção. Então, nós precisamos criar incentivos para trazer empresas para cá, grandes empresas, porque isso é desenvolvimento econômico e desenvolvimento municipal, isso alavanca tudo, né? Paulinho? Só falar um pouquinho do polo da UFTM, qual o curso criar? É um polo federal, né? Qualquer curso que você criar aqui, com certeza, além de atender Araxá, vai atender municípios em torno, e você tendo um polo federal, você vem gente do Brasil inteiro para estudar aqui em Araxá, né? Além de trazer desenvolvimento para a cidade, traz comércio também, com certeza. Vira referência, né, Paulinho? Então, do ponto de vista de desenvolvimento, é isso aí. Agora, nós vamos apresentar aqui rapidamente uma carta do CREA aos municípios, né? Vou passar a palavra para o Jean. Sérgio, o nosso conselho, ele criou essa carta, de uma certa forma, ela é uma carta geral, é uma carta mais ampla, que tem aqui 5 eixos. O que importa isso aqui, do ponto de vista até mesmo dessa direção que o CREA mostra, assuntos importantes, pode ser que algum município tenha alguma demanda, não tenha outra, mas todo candidato que entender que isso aqui contribui para o seu plano de governo, e entrar no site do CREA e aderir, independente de ser profissional do sistema ou não, seja candidato, o CREA irá divulgar para todos os profissionais quais são os candidatos que estão apoiando e entende como importante essa indicação. O candidato vai ter visibilidade. Então, tem um local que ele entra para aderir, ele vai mandar os dados dele, vai mandar uma foto dele, e o CREA vai dar visibilidade a todos que aderirem. E vai divulgar nas regiões. Por exemplo, aqui em Araxá, todos que aderirem, os profissionais todos vão receber quais são os candidatos que aderiram às sugestões do CREA. Terá isso de forma gratuita. O CREA só não pode, como autarquia pública federal, e nem interessa o candidato, quem viabiliza a candidatura, como órgão público, apoiar A ou B. Mas dizer quem está apoiando o que ele está propondo para os candidatos, aí ele pode. Então, essa é a proposta, e queria que você ficasse à vontade, depois se olhasse, aí é só ver a sua assessoria para entrar lá e
será uma divulgação ampla no site do CREA e será enviado a todos. Eu acho que eu já recebi alguma coisa quem já apoiou. Depois eu até vou divulgar na área aqui, no estado, quem já apoiou. É muito simples, tem um site, depois nós vamos te passar essa apresentação, né? Se você tiver interesse, lá aqui tem o site, é bem simples. Agora nós estamos abertos às suas propostas, te ouvir, né? O que você tem a dizer. Volta nos eixos temáticos, por favor. Isso. Eu vou pedir o Marlon para voltar ali para os eixos temáticos para facilitar aqui. Um a um. Tá, você vai interagindo com ele lá que ele vai passando. Eu só vou pedir licença para tirar essa máscara, eu não dou conta de falar com máscara. E nós estamos numa distância aqui, né, segura, tranquila. Mas vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu quero dizer o seguinte, que, como eu falei no início aqui, eu trabalho com muita transparência e verdade no que eu falo. Então, eu prestei bastante atenção em todos os pontos, né, eu fui ponderando, muita coisa já está no nosso plano de governo, né. Obviamente, algumas eu vou contestar, né, mas não sou o dono da verdade, isso futuramente a gente vai poder discutir e tudo mais. Mas, pelo menos assim, eu vou colocar o meu ponto de vista, né, e alguns eu até tenho um conhecimento mais amplo, pelo fato de talvez até estar diretamente ligado a essas discussões, mas, no geral, eu acho que nós já estamos muito alinhados, né, porque boa parte desse plano aí, vocês vão ver, eu vou passar aqui para vocês algumas coisas que a gente já colocou, algumas que já estão no nosso plano de governo desde antes, outras que, assim, porque se a gente vai colocando tudo também, fica meio impossível. E uma preocupação que eu tive não foi só de ficar relacionando, porque geralmente a gente vê os planos de governo de outros anos também, o que as pessoas fazem uma lista de coisas lá, vários tópicos igual estão ali, mas não explica de que forma que vai fazer. Então, quer dizer, se eu falar que vou montar uma base da NASA aqui para lançar foguete, eu posso pôr no papel. Agora, como que eu vou fazer? Né? Então, é isso que a gente priorizou, que foi justamente mostrar a viabilidade de cada coisa. Né? Mas vamos lá, aterro sanitário. É realmente um problema, porque o nosso aterro sanitário, inclusive, fomos nós que fizemos a obra lá, né, e ele estava programado para durar um pouco mais. Né, que eu saiba, eu acho que a vida útil dele, se não me engano, aí é para mais uns 3, 4 anos, né, para chegar no limite. Eu, sinceramente, não sei assim, se a gente ainda consegue salvar ele, alguma coisa, mas já temos que pensar num outro aterro. Né? Até porque o outro problema grande que a gente tem é o lixão que está ali perto do CDI, né? Que vocês não relacionaram aí, mas eu estou lembrando que aquele ali também é um problema, nesse momento, até mais grave que o próprio aterro. E, assim, é uma preocupação que eu tenho também, e que poucos prefeitos tiveram, até porque Araxá já perdeu o ICMS, como é que chama lá, quando tem um aterro? Esqueci, ambiental, sei. Então, Araxá já não conta mais com essa arrecadação, só que é aquele problema que a gente vê ano após ano, que é o problema da politicagem. A maioria do pessoal entra e vai, isso aqui não vai dar voto, então isso aqui não me interessa. Mas é um problema que a cidade tem, que quando a gente perceber, já é tarde demais. Né? Então, é uma coisa que eu, com certeza, vou olhar com atenção. A questão da coleta seletiva, ela tem que ser mais bem estudada. Até, inclusive, a hora que falou do Humberto ali, que é engenheiro de produção, em 2015 eu cismei de fazer um mestrado, né, e de engenharia de produção, que não tem muito a ver com a minha formação, que é administração de empresas, né, igual eu falei direito, mas eu vou fazer engenharia de produção. Chuchei lá no ITA e fui para lá. E uma das eu não terminei o mestrado, mas fiz 2 matérias, foi sustentabilidade e inovação. E a gente tocava muito nessa questão da coleta seletiva. Só que a gente precisa fazer um projeto um pouco mais amplo, porque não basta simplesmente, igual o Diego bem frisou aqui, que a cooperativa está funcionando, não está. Né? Então, já tem até contato com uma empresa que ela tem uma das unidades dela em Uberlândia, que eles fazem essa parte da reciclagem, eles pegam lixo, até parte
dos entulhos de construção civil, eles trituram lá, tem um sistema que o rapaz me explicou lá, uma coisa muito bem elaborada. E a única coisa que eles precisam aqui é de uma área que seja cedida pela prefeitura lá no DI, para eles estar montando os equipamentos deles. E o lixo que a gente produzia aqui, eles já dão a destinação para ele. Porque o que a gente vê acontecer é fazer a coleta seletiva e depois a gente não sabe o que vira esse lixo, né? Quantas vezes já presenciei o pessoal fazendo, o povo vai lá, coloca tudo bonitinho, as lixeirinhas coloridas, vai, põe outro, depois eles voltam, bota tudo no mesmo saco. Isso aí, assim, a gente ri, mas é até meio revoltante, porque as pessoas que estão ali preocupadas em selecionar o lixo, vê aquilo, pô, por que eu estou fazendo isso se, né, depois não resolve nada? Preservação das praças, avenidas e massa interior do entorno da cidade. Beleza. Com relação às praças, assim, um dos projetos que nós temos, nosso plano de governo, é de aumentar significativamente a arborização per capita, né? A arborização per capita aqui na cidade, que hoje está em torno de 8,5% lá, não lembro qual que é a medida que usa, e nós queremos mais que duplicar isso, né? E também, assim, seria muito interessante, né, o apoio da engenharia ambiental para que a gente possa também definir as plantas, as árvores que são colocadas no município, porque é igual aqui na Avenida Ibiara, nós tínhamos aqui as flamboyant bonito, dava sombra e tal, me sapeca aqueles palmulatos lá, que, pelo amor de Deus, gente, o que é aquilo? Que lá não faz sombra de nada, sabe? E enfeiou a avenida, né? A restauração lá da praça da Avenida Antônio Carlos também, que desculpe quem gostou, mas eu achei aquilo horroroso, de péssimo gosto, e acabou com o centro da cidade. Entendeu? A gente tinha uma praça tão bonita ali, né? Tudo bem, precisava de uma reforma, mas assim, eu acho que tirou a essência de Araxá, pelo menos do centro de Araxá. Eu não gostei, mas fazer o quê, né? Paciência. Essa questão da criação do viveiro de mudas, e também o programa de parceria, a gente, no nosso programa, temos até além um pouco, porque o nosso intuito é que as crianças, inclusive, plantem as árvores, né? Essas que nós estamos falando, que nós vamos aumentar a arborização da cidade, seria, inclusive, um programa junto às escolas. Agora, do viveiro, eu não cheguei a cogitar pelo fato de a gente já ter o Pequeno Jardineiro, a própria CBMM, que fornece, não sei, talvez fosse mais fácil a gente incrementar o trabalho deles do que criar alguma coisa na prefeitura especificamente para isso, né? Identificação e proteção de nascentes perímetro urbano. Até concordo com isso, mas faço uma ressalva, porque eu até passei uma situação dessa recentemente, ali no loteamento, que na verdade é um mini loteamento que nós fizemos ali em frente ao Hospital da Unimed. A gente teve uma situação ali que nós ficamos com a obra parada mais de um ano, porque eles falaram que tinha uma nascente ali. Na verdade, não era uma nascente, era uma área úmida, que a prefeitura direcionou toda a captação pluvial para aquela área lá. E aí, o que acontecia? Época de chuva, chovia aí 10, 20 milímetros num dia, você vai chegar lá, a área vai estar encharcada. Aí, até que fizeram prospecção de solo e tudo mais, foi descobrir que realmente não tinha nascente ali, que era só uma área úmida. Então, assim, mas, logicamente, onde tiver, eu acho que até legislação ambiental já protege isso muito bem, né? Mas essa identificação, eu acho que ela é bem pertinente, sim, né? Reflorestamento compensatório para das mineradoras. Bom, isso aí, como diz, né, depende mais da boa vontade delas. O poder público não pode sugerir, né, podemos falar dessa, até porque a gente vai fazer da nossa parte, né, então acho que isso pode sensibilizar, mas não cabe à prefeitura exigir isso, né, mas é uma ótima ideia. Engenharia pública garante. Bom, eu acho que essa questão da assistência técnica gratuita, ela não vem ocorrendo porque aqui em Araxá o que a gente tem visto é simplesmente a construção de casas populares, aí pelo Minha Casa Minha Vida, né, na minha opinião, sem muito controle, que eu acho que não tinha que ter tido esse tanto de casa popular aqui, né, e o meu intuito é o quê? Eu pretendo reformar as casas de Araxá.
Lógico que a gente tem ainda uma demanda por outras casas, mas isso vai ser muito mais bem estudado do que foi nos governos anteriores, né? Está sendo, porque a gente não pode simplesmente inchar a cidade. É o que está acontecendo. Por exemplo, essa questão da usina Planalto que veio aqui para Araxá, isso para nós foi terrível. Para o Ibiá foi uma tragédia, porque veio esse pessoal todo do Nordeste aí que a indústria trouxe, quebraram, o povo ficou sem emprego. Pergunta se alguém quis voltar. Ninguém quis, está todo mundo aí nas cidades, alguns conseguiram emprego, mas a gente percebe que o nosso índice de criminalidade que aumentou. Inclusive, quando eu fiz a reunião lá na PM, com o Fagundes, ele frisou bastante isso, falou, Sérgio, esse pessoal vem para cá, chega aqui, a prefeitura dá casa, dá tudo, então isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque influencia diretamente na nossa segurança pública. Pois não, Jean, fica à vontade. É só colocar uma questão sobre a engenharia pública. Essa lei federal, ela foi criada para que, sim, quando você tem uma população menos favorecida, que ganha menos de 3 salários mínimos, e é que a pessoa quer fazer a casinha dele, tem um terreno, tá? Está previsto. Em vez de chegar na prefeitura, eles dão um xerox para ele lá de um padrão, não, ele passa a ter uma assistência, é por isso que a área propõe fazer uma parceria, quando ele quiser, procura, vai pensar na casa dele, como uma célula familiar, vai ver a questão de iluminação, ventilação, né? É mais nesse sentido. Igual existe a defensoria pública, sim, a saúde pública, tem um instrumento que é a lei federal, que depende, claro, tem verba lá, mas depende de uma vontade política do Executivo Municipal de disponibilizar algum recurso, por exemplo, e a gente está propondo fazer uma parceria conosco, para que a gente atenda, quando chegar lá e filtrar, tem um projeto, como é que remunera, manda aqui, senta, atende, não vai nem concorrer com esse, que é esse grandão aí que você fala, Minha Casa Minha sim, Vida, que você colocou aí. Então, é mais nesse sentido, aqueles casos que a pessoa ganha pouco, mas tem um terreninho, quer fazer, ele não vai receber um xerox, ele vai ter um apoio técnico, uma assistência. Eu concordo com você, né, mas é por isso que eu estou explicando a questão das reformas, que eu acho que era aí que a gente poderia encaixar isso. Porque, sim, mas no caso da obra nova, a hora que a gente leva para a prática mesmo, não vai funcionar. Pelo seguinte, essa família de baixa renda, ela não vai conseguir um financiamento na Caixa, né? E ela não tem, por mais que você tenha um engenheiro apoiando e tudo mais, ela não tem, assim, vamos dizer, conhecimento ou mesmo know-how para poder tocar uma obra dessa forma, porque eu não vou ter condição de colocar um engenheiro direto na obra dessa, né, para acompanhar lá, para ir lá pelo menos 2 vezes por semana. Isso é meio inviável, né? Então, o que vai acontecer? Esse pessoal, eles não vão conseguir tocar essa obra, né? Pode, claro. As experiências que a gente tem, quando faz um convênio desse, é lógico, tem um valor para isso. E, normalmente, o cara vai gastar 1 ano para fazer, e aí, mas é um valor bem... A própria entidade entra com a função social também. É claro, o profissional tem que ir lá, está baseado em 10 visitas, na fase tal, na fase tal. É todo assim, adequado para uma realidade. Quem sabe que vai demorar 1 ano, 2 anos para terminar. Mas nas etapas, ele recebe uma orientação. Sim, mas igual eu estou falando. Aí se combina o valor. A casinha até 30 metros, é coisa assim, custa tanto. Tal. A área tem um convênio. Vamos a ação imaginar. social demanda autorização, vem, atende. Não, concordo, mas igual eu estou falando. Sim, mas na teoria é lindo. Mas agora o que eu sei que vai acontecer? É igual a gente, por exemplo, se nós pegarmos uma obra aí para fazer via Caixa Econômica, né, seguindo o cronograma, o que a Caixa faz? Você tem lá todo o cronograma da obra, que você vai fazer, à medida que você vai fazer nas medições, você recebe, se estiver dentro de acordo com o cronograma, se você conseguir achar o fiscal da Caixa, né? Beleza. Agora, numa obra dessa, se eles forem fazer dessa mesma forma, você sabe que esse dinheiro, cara lá, um assalariado, recebe ali, às vezes, R$2.000, o cara esse dinheiro vai tomar outro rumo. Então, a gente acaba, talvez, criando um problema para ele. Mas não estou falando que seja impossível de fazer, mas eu já estou vendo algumas complicações dessa forma, da pessoa tomar a iniciativa de fazer a casa dela. Por isso que, com um programa de assistência social, onde a prefeitura consiga melhorar a casa de quem já está aqui, até porque o que acontece? Se eu não faço casa popular, né, e não incentivo isso também, porque a pessoa que está na casa dela, boa parte que vai sair de lá, aquele cômodo vai ficar vago. Então, de toda forma, a gente está aumentando,
talvez demasiadamente, o número de residências aqui. Né? Lógico, essas pessoas, Araxá é uma cidade com IDH muito alto. Né? A gente tem mais de 95% de infraestrutura básica para a cidade toda, o que é uma raridade se a gente olhar isso em nível nacional. Né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade também de não perder esse controle, de não trazer a cidade, né, vamos dizer, começar a bagunçar, que é justamente o que a gente está querendo evitar aqui. Sim. No debate, nós temos experiência bem-sucedida. Uma delas é a Alfenas, assistência técnica. Nós estamos falando de assistência técnica. Sim, sim. Então, a pessoa vai fazer com o próprio recurso dela, ele quer fazer uma casinha, mas não tem uma orientação. Claro. Então, nesse caso, ele quer fazer, vai fazer com o dinheiro dele, na velocidade dele, mas não tem um suporte técnico. Se eu preciso de um advogado, eu vou na defensoria pública, quando não tem. Sim. Quando ele quer fazer com o dinheiro dele, ele não tem ele tem uma lei federal que dá respaldo. E eu disse, por exemplo, que a Alfenas tem uma experiência bem sucedida. Só para colocar. Lógico. Não é só uma idealização nossa aqui. Claro. Não, concordo, e igual estou dizendo, não estou descartando de forma alguma, muito pelo contrário, eu acho que é uma ideia muito válida, só precisa ser formatado de uma maneira que seja assim, que a gente não fique só na teoria. Né? Deixa eu melhorar. Espera aí, volta lá ainda que eu não terminei. Até uma coisa interessante, eu fui questionado numa reunião ontem com relação ao segmento ali do córrego que sai do antigo matadouro, né? Aí falaram, você vai canalizar o córrego? Falei, pretendo canalizar sim, porque é um projeto antigo já também, já tem cerca de uma década aí que a gente já está falando aquilo lá. Mas o que acontece? Como é que eu vou fazer uma canalização com um tanto de família morando ali em área invadida? Você não tem como. Né? Então, assim, fazer uma promessa dessa diante dessa circunstância, eu acho que é até uma irresponsabilidade. Porque todos aqui, né, pelo menos eu acho que a maioria que é engenheiro civil, né, tem os engenheiros elétricos também, mas você sabe muito bem que não dá para você fazer uma obra de canalização com as famílias morando na beira do córrego. Né? Então, quer dizer, primeiro você tem que resolver o problema, tirar aquele pessoal dali, para depois você ter condição de fazer a obra. Né? Tá, pode passar, por favor. Profissional, tons integrados aqui, professor jurídico, venciano. Tá. Sim. Sim. Beleza. Isso aí, tranquilo, nós já. Sim, claro. Pode passar, por favor. Tá. Isso daí também tem sido um caso recorrente, não só da questão da área, ou do próprio CREA, né? A questão do salário profissional. Tem escutado as reclamações da área da saúde, tanto médico menos, né? Mas enfermeiros, o pessoal que trabalha aí, realmente, é uma coisa que a gente tem visto que falta realmente essa valorização aí. E é uma coisa que eu já comprometi a estar estudando isso daí, que a prefeitura também não tem tantos engenheiros contratados, né? Mas com certeza tem um pessoal que está numa situação que eu não considero justa, né? E ele só pode ser alterado por lei. Isso aí, logicamente, você sabe que também, quando se fala em lei, a gente fala em Câmara Municipal, né? Mas da parte da prefeitura, com certeza, haverá interesse em resolver. Sim, claro. Que é o justo, né? Não estou com demagogia, não, mas, igual você falou, um salário para um engenheiro de R$1.000 e poucos é brincadeira, né? E para nós ele é vergonhoso. 900, Sim. R$1.000, R$1.500 não dá. Né? Não tem. É um desrespeito à classe, né? Vamos passar. Os conselhos e comitês, tá? Bom, isso daí é o seguinte, eu vou até já antecipar, que eu sei que depois vem a questão, o outro da frente já é do IPDSA e do CODEMA ali. Ah, não, o CODEMA está ali. O próximo, qual que é, a favor? Ah, tá, não, então pode voltar. Os conselhos, eu acho que eles são importantes. Agora, eu já vou até adiantar em algumas coisas aqui. Né? Sim,
Sim, sim. Uma das coisas que eu já tenho essa previsão justamente dessa atualização do plano diretor, porque ele está muito defasado, né? A gente sabe disso, algumas coisas que a gente precisa ter, assim, vamos dizer, uma coisa urgente, porque o que a gente percebe? Hoje o grande entrave do empreendedor aqui em Araxá, para qualquer que seja a área, aí, seja para construção, né, igual no meu caso também, que trabalho com loteamento, é a morosidade que a gente tem desses órgãos, né? Então, assim, eu gostaria muito mesmo, de verdade, contar com o apoio, né, do área, mas principalmente para dar celeridade nos processos. Porque se aprovar um loteamento aqui demorar 1 ano e meio, 2 anos, é uma vergonha. Você colocar um projeto... Ontem mesmo eu estava conversando com o Fernando, da Soma Engenharia, e ele passando para a minha situação lá, falou, Sérgio, eu fui trocar lá no projeto, só tinha que trocar o nome do engenheiro responsável, porque o fulano ia fazer a obra lá, a menina me passou, tinha que mudar o RT. Tem 15 dias que está lá para fazer essa mudança. Então, quer dizer, isso tudo vai impactar negativamente na economia da cidade. Eu acho que uma das palavras que eu falo, né, assim, com veemência, é desburocratizar. Né? Tanto é que eu te perguntei aquela hora aí de arrumar mais uma liberação e tudo. Né? Assim, desburocratizar não quer dizer também bagunçar. Eu acho que a gente tem que ter as coisas bem organizadas, temos que seguir, né, as leis e as diretrizes que a gente está traçando, mas se demorar, o que tem demorado os nossos órgãos aqui, igual, por exemplo, Codema, se eu não me engano, reúne uma vez por mês. Gente, pelo amor de Deus, a cidade tem um mundo de coisa para fazer, entendeu? Reúne uma vez por semana, pelo menos. Isso é brincadeira. Agora ficar lá, quantas vezes a gente vê o seguinte, tem que analisar tal situação, eles reúnem lá, beleza. Não, está faltando esse e esse documento. Beleza. No mês que vem, eles vão conversar de novo. Pelo amor de Deus, não aguenta, não dá para... Sabe, isso não entra na minha cabeça. Eu acho que todo mundo que é empreendedor, que é da iniciativa privada, se revolta com isso e com razão. Porque a cidade ela precisa ser mais dinâmica. Né? Não é porque... Parece que, assim, até uma frase que eu já escutei, inclusive, do atual prefeito, né, que reconheço a história política dele, mas fala, quando você vê um negócio aí, fala, Sérgio, o pessoal adora vender dificuldade, né? Aliás, mostrar dificuldade para vender facilidade. Então, é isso que a gente tem que tirar daqui. Né? Tem que fazer a coisa correta, de acordo. Agora, vamos supor, se analisar um projeto, gente, igual esse próprio projeto arquitetônico, igual eu falei, está tudo nas leis lá, olha, é coisa que, assim, um técnico olhar ali, em 15 minutos, ele sabe se o projeto está de acordo ou não. Vai olhar lá, vai estar tudo lá com as medidas dentro, lá, né, 3 ou 5 metros de afastamento de passeio, afastamento lateral 1,5 metro, 2, dependendo da região, tipo de construção. Então, assim, isso é coisa que o cara bateu o olho. Quem tem experiência, olha aquele ali, não, gente, isso aqui já leva e tal, traz aqui para mim, corrige isso, mas não. Vai lá, negado. Aí você vai saber por que foi negado. Aí, né, então, todo esse processo que a gente quer mexer nele. O IPDCA e o Codema estão nesse escopo aí que eu estou falando de mudança. E, logicamente, que a participação, né, como vocês têm essa intenção de participar mais a fundo disso aí, vai ser muito bem-vindo. Né, mas nessa situação da gente ter uma coisa muito mais ágil do que acontece hoje. Então, o que a gente almeja, Sérgio, é o seguinte, eu também acho que é moroso demais o processo, nós que aprovamos, né, como profissionais, ou até mesmo para a gente mesmo, você vai aprovar uma casa lá, realmente demora demais. Então, a viabilidade arquitetônica, né, o que a cidade exige, o conceito, igual você disse, 15 minutos. Então, você aprovou, 2 dias está protocolado, seu projeto de arquitetônico está aprovado. O que acontece? O CREA faz uma fiscalização e ele exige os projetos complementares, e o cara não tem, e o cara não planejou. Então, para que seja liberado o alvará, que haja já um planejamento e a exigência desses projetos complementares, porque eles são de obrigação.
Então, isso tem que ser feito lá, para que não comece errado. Entendeu? Então, o cara aprovou o projeto arquitetônico, beleza, ele não tem alvará. Ele aprovou a viabilidade do empreendimento. Para ele obter o alvará, ele apresenta projeto de bombeiro, ele apresenta projeto estrutural, ele apresenta projeto elétrico, hidrossanitário e afins. E aí, depois, ele já está planejado para executar sua obra, ele não vai ter problemas. Esse é o nosso ponto de vista. E que não demore 30, 40, 60, 1 ano e meio, 2. Também não concordo com essa demora. Né? Isso aí, Gil, é o que eu estou falando. A intenção nossa é essa, a gente não quer bagunçar nada. Agora, o que acontece? Até o Eduardo, aí, que trabalha muito com projeto, né, me corrige se eu estiver enganado, mas muitas das vezes falta até boa vontade do servidor. Né? O cara chega lá, né, isso aí, depois eu vejo, e não sei o quê. E aí vai ter um problema no projeto, às vezes é uma coisa simples. Quer dizer, o que eu vou pedir, né, na verdade, exigir, é boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, bom senso, já é mais de meio caminho andado. Né? Às vezes é uma coisinha simples no erro do projeto e o cara simplesmente não fala nada, entrega lá, não, o seu projeto seu está errado. Manda seu engenheiro olhar lá, ver o que é. Custa o cara falar, só altera isso aqui e tal, está quase ok, beleza. Mas aquilo parece que quer, né, valorizar demais o que está fazendo, a importância, uma questão de vaidade, sei lá. Eu, sinceramente, eu não entendo. Mas isso aí tem que ser modificado, entendeu? A forma de trabalhar vai ser outra, né? Que isso aí está dentro da gestão também. Né? Vamos lá. Só fazer o registro aqui rapidinho. Quando nós propusemos o IPDCA lá atrás e entendemos que tem que ser reformulado, sim. Era por quê? Porque existia a tal de Secretaria de Planejamento. Aí entrava prefeito, saía o corpo técnico todinho, vinha outro corpo técnico, mudava a memória. Então, ele é uma autarquia municipal, o IPDCA, né, criado por lei municipal, com esse objetivo. Muda o condutor, o cargo político do superintendente, mas as pessoas entram lá por concurso. Mas agora nós já discutimos e entendemos que ele precisa ser reformulado, precisa ser mais ágil, tá? Tem vários caminhos, temos experiência. O que a gente está buscando aqui hoje, nessa conversa, é pontuar aí se há vontade política de alguns pontos a gente melhorar e podermos ter um diálogo permanente com você, caso eleito, né, da entidade, porque a entidade quer contribuir. E a agilidade e velocidade é fundamental, desburocratização é fundamental. Eu sou totalmente desprovido dessa vaidade, entendeu? Igual assim, quem me conhece sabe que amanhã, eu sendo prefeito, continuo sendo mesmo ser, do mesmo jeito. Entendeu? Não tem essa... vamos dizer que vai subir alguma coisa à cabeça de achar que eu sou melhor que alguém e tal. Não, pelo contrário, sou bem tranquilo com isso. Da mesma forma que eu estou conversando aqui com vocês hoje como candidato, eu vou conversar com o prefeito, se eu fosse governador, presidente, qualquer coisa. Isso não muda nada, não. O que a gente quer é o quê? Que a cidade evolua bem. É isso que a gente precisa. A questão do anel viário. Então, essa daí é uma situação também que já vem de anos. Né? Eu lembro, eu acho que esse anteprojeto eu já vi ele umas 80 vezes. Acho que eu já sei até o caminho desse anel viário sozinho. Sai lá para cima da chácara do Queime ali, passa por cima pegando lá no coisa, e vai sair lá do outro lado, lá perto do Jeová, lá do Miguelinho ali. Né? Pois é. A única coisa que você falou que eu não concordei muito foi com relação a ser uma coisa multiuso, porque eu não acho que um anel viário, pelo trânsito que ele tem, que seja uma coisa de você colocar uma ciclovia, um negócio assim, porque eu acho que é até muito perigoso. Né? Principalmente porque, vamos dizer, não vai ser uma coisa iluminada, a gente já vê que a iluminação dessa aqui é bem precária do que nós temos atualmente. Né? Não acho que seja o lugar ideal para isso, a não ser que fosse uma coisa separada, né? Mas o que a gente percebe, né, mundo afora aí, é justamente que essas vias expressas não cabe muito esse tipo de multiuso. Mas eu acho que é de fundamental importância. Agora, a gente sabe também que o município não tem condição de arcar com a obra dessa, né, sem que haja uma participação, sobretudo, do governo federal. Né? E... pelo menos, assim, se é que tem uma vantagem, é o fato de eu ter acesso hoje, né, ao presidente, não sou amigo dele, mas
a pessoa que trouxe ele aqui em Araxá, né, que acompanhou ele aqui, fui eu. Então, eu tenho uma certa, vamos dizer, uma porta aberta lá. Agora, se ele vai querer trazer, mandar esse dinheiro para cá para a gente fazer, é outra história, vamos argumentar, mas que é uma demanda aí que a gente tem ela há muito tempo e que, com certeza, seria, sim, uma causa que obrigaria muito, porque realmente já passou da hora da cidade ter esse anel viário, principalmente porque ele não é só a questão ali do comboio, mas da cidade como um todo, porque hoje o que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, refizemos a Senador Montandon todinho, mas ela não foi projetada para passar um bitrem ali. Ela até comporta um tráfego um pouco mais pesado que outras ruas, mas a gente vê, se a gente sair daqui, depois que a gente estiver andando mais tarde à toa, parar ali na Senador Montandon, vai ver carreta ali passando a cada 20 minutos. Né? Inclusive, até entrando um pouco na questão da segurança pública, um dos projetos que a gente tem é justamente de monitorar as entradas da cidade. Né? Aquela questão dos portais e tal, até eu acho que o portal em si não é o principal, mas a gente quer monitorar com um sistema de câmera e tudo mais, e uma das coisas que a gente quer evitar é justamente esse tráfego pesado, que eu acho que até hoje não houve bom senso aqui na cidade, porque a gente sabe que teve uma discussão na Câmara o ano passado, né, que até os caminhoneiros reclamaram e tal. Agora, sim, um caminhão, até um caminhão-truque andar aqui na cidade, tranquilo. Agora, a hora que você fala em carreta, bitrem, aí já passa um pouco do razoável. Né? Então, essa que é a preocupação que nós temos em relação a essa questão do anel viário aqui dentro. Mas, logicamente, se a gente conseguir verba para fazer isso, vai ser ótimo. Né? Então, vamos correr. Restauração, questão de ciclovia. Tá, ali a Avenida ao norte para Paiva Abreu realmente tem que fazer, vamos dizer, praticamente uma avenida nova ali, né? Não tem muito o que discutir. Então, isso aí já está, também a gente já sabe dessa necessidade. Né? Agora, essa avenida, na interseção com a antiga rodovia Araxá-Patos, sim, lá. Uhum. Não, ali também, vamos dizer, eu acho que ao norte para Paiva Abreu é mais, assim, uma coisa mais imediata, né? Mas não que essa outra avenida do Zeac também não seja importante, mas já existe ali agora, já houve até licitação para fazer da Igreja do Rosário até ali na Ítalo Rosa, né? E essa parte aí também, ela vai ficar, vamos dizer, vai ser importante, principalmente a hora que a Triunfo resolver fazer duplicação, né? Porque o projeto ali também já vi, no projeto é espetacular, o trevo lá com viaduto, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver esse projeto, mas ficou muito bom. Só que não foi executado nem um metro quadrado até agora. Né? E manutenção e recuperação dos estratos rurais também é outra coisa que já está no nosso plano de governo, que a gente vê aí como primordial. E não só fazer isso, como ter um constante conversa aqui com os municípios, porque a gente sabe que a maioria do pessoal que tem fazenda, que está aqui em Araxá, as fazendas geralmente ficam nos municípios de Biá e Perdiz. Né? Então, não adianta também, porque a prefeitura só pode arrumar dentro do município. Eu não posso pegar a máquina e passar para o município vizinho, mas da nossa parte aqui nós vamos cumprir, né? Porque senão vai ficar igual São Paulo, você vai até ali no Rio Grande, ali, a estrada está maravilha, passou o Rio Grande, vira aquele negócio. Né? Intensificar a fiscalização, isso aí que vocês falaram, eu estou cansado de ver aqui, essas garagens, igual o Jean citou ali, é uma coisa que realmente nós vamos ter que mudar. E ali da Avenida Amazonas para João Paulo II, eu já tenho uma ideia ali de muito tempo, inclusive até tinha passado por a Celi, mas eu acho que ele não gostou muito, porque queria fazer o viaduto, mas eu tenho a solução ali, pelo menos a princípio, muito mais barata, e eu acho que, assim, não vai solucionar de vez, mas eu não vou gastar 10, 12 milhões para fazer. Talvez aí eu resolva com 200 mil reais, eu resolvo. Que é simplesmente fazer o seguinte, ali onde tem, a hora que você faz a rotatória e sobe ali do lado da farmácia, a gente tem aquela virada ali para a rua, que sai lá na Rua da Bahia. Então, o que é o intuito? Da igreja de São Geraldo para baixo, a gente faz a pista só descendo.
e quem for subir, sobe ali pelo lado, que já está até recapeada aquela rua ali. A Rua da Bahia é aquela que passa do lado do posto ali. Então, quer dizer, talvez a gente só vai ter que readequar ali na rotatória, porque tem que fazer uma abertura para o lado, talvez pegar um pedaço ali do passeio, para poder ter o fluxo conseguir sair ali, arrumar direitinho, subir. Quem estiver subindo só por lá e o pessoal que estiver descendo, atravessa aqui. Agora, do lado da vereador João Sena já é mais complicado. Só que, de toda forma, a gente já consegue dar uma amenizada no problema, porque o pico mesmo ali é quando a faculdade está funcionando, né, principalmente dia de prova e de chuva, né, a fila ali fica gigantesca. Então, eu sei até porque eu passo ali praticamente todos os dias. Né, mas, a princípio, seria isso. A Gil Alves da Costa também concordo com essa ideia aí, porque ele é muito estranho, ela é a via principal, e quem está subindo ou descendo que tem a preferência, quem está vindo tem que parar, isso aí é muito mal feito. Outro ponto que eu acho importante vocês não colocaram aí, é aquele pedacinho que vai da Uneraxá até na Fiat. Aquilo ali é brincadeira, o tanto que aquilo é perigoso, gente. Aquela saída, tanto do bairro ali, quem vai para o Novo São Geraldo, aquela saída das empresas ali do lado, aquilo, né, ali a minha ideia é botar uma mureta ali e fechar aquele trem de fora a fora, porque Araxá hoje já é uma cidade grande, entendeu? Ali, graças a Deus, nunca morreu ninguém, pelo menos assim que eu tenho ficado sabendo. Mas é muito perigoso aquele pedaço. Com relação à municipalização desse trecho, a princípio é o seguinte, eu acho que enquanto não tiver esse anel viário pronto, eu não acho que a gente deva municipalizar, não, porque senão a gente vai estar buscando um custo para o município que é alto, principalmente com relação ao tráfego dessas carretas que tem aqui, que vão para o Mosaic, para a própria CBMM. Né? E a gente arcar com a manutenção daquele anel viário para botar bitrem andando lá em cima, é meio complicado, até porque a maior parte do tráfego ali não é tráfego municipal, né? Falo de caminhões, né? De carros não. Mas o tráfego de caminhões, eu acho que, enquanto for um tráfego de estrada mesmo, que é o que a gente tem ali, porque o pessoal que vem do lado de Patos e tudo, que vai atravessar para a Estrada de Franca, todo mundo tem que passar ali, quando não passa na Senador Montanão. Tem, o tráfego de carro, sim. Produção municipal, então, Uhum. ainda que por veículos de grande porte, é um tráfego municipal. Não, tá, mas... Fica aquela história de quem arruma, ninguém mexe, ninguém arruma. Sim, mas não, ali, como diz, até a situação não está tão precária igual outros pontos que a gente já citou aqui, como a Norte para Paiva Abreu. Mas o negócio é o seguinte, é cobrar do Estado que ele mantenha o negócio conservado. Sim, não, ali... Não, aquilo lá, igual eu estou falando, para urbanizar também, depois tiver o anel viário. Mexer lá hoje do jeito que está, dá para dar uma ajeitada, mas do jeito que a gente queria, uma avenida bonita e tal, iluminada, né, um cartão postal da cidade, ainda está um pouco longe do que a gente quer. Né, mas, logicamente, existe esse intuito. Deixa eu passar, por favor. Eu perguntei dos custos pelo seguinte, eu tenho no meu plano de governo o intuito de colocar a Universidade Federal aqui em Araxá, mas até nem sabia dessa questão da UFTM. Eu já tenho até uma reunião marcada já com o reitor da UFO. Né? Mas, independente se for o UF, se for o UFTM, mas o intuito de trazer uma Universidade Federal aqui para Araxá existe, eu vou lutar por ele, porque eu acho que já passou da hora, né, de Araxá ter uma Universidade Federal. Né? Criação do plano... Tá. Isso daí é o seguinte, eu preciso falar rapidinho aqui, eu estive em Brasília, na ADIAL, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas conhecida como a Embaixada do Desenvolvimento. O que a ADIAL faz? Ela é uma instituição também, né, sem fins lucrativos, que ela faz a ponte entre as empresas e os municípios. E o presidente lá, o Herculano, já foi deputado, né, do cenário político há muitos anos, amigo meu, e ele estava me explicando, falou assim, nós temos várias empresas associadas aqui, e quando elas querem se expandir, ou mesmo empresas multinacionais que vêm ao Brasil, elas nos procuram para ver qual cidade se adequa melhor ao que elas precisam, tanto em termos de localização, analisa até a questão de IDH também, renúncia fiscal, uma série de coisas.
E nós temos aqui o rol dos municípios que participam. Falou, e por que Araxá não está aqui? Falei, Sérgio, ninguém nunca procurou. Eu falei, então, beleza, né? Então agora eu estou procurando, você pode botar nós aí, porque nós queremos também. Então, quer dizer, o que eu disse antes, falar que vai fazer é muito fácil. Agora, falar como que vai fazer, né? Porque quantos anos a gente não vê uma indústria de Porsche vir para cá? Porque essa história da Maquin também é igual eu falo, todo mundo sabe que a Maquin veio para cá porque vai comprar Bem Brasil. Né? Ou vai comprar ou vai fazer Bem Brasil quebrar, porque né, vocês que entendem de mercado sabem disso. É uma questão de tempo. Porque se não fosse a Bem Brasil já está instalada aqui, então, quer dizer, a última grande indústria que veio para cá foi justamente a Bem Brasil, na época do Toninho. De lá para cá eu não vi assim, nada grande. Lógico, vieram algumas para cá, importantes, algumas que desenvolveram aqui, igual a própria SATS também, que hoje é, né, uma referência aqui para a gente, que eu acho uma indústria espetacular. Né, como outras que a gente vê lá no Distrito Industrial, a própria Santa Clara, tudo mais, que a gente valoriza muito. Mas, assim, Araxá merece mais que isso. Né? A gente tem condição de oferecer coisa muito melhor para a população, né, em termos de geração de empregos. Até porque o nosso custo de vida aqui é bem alto. Né? Então, estou igual Hamilton, na pinta. Muito obrigado, né, pelas exposições, pela colaboração. O Sérgio, nós queríamos te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, foi muito enriquecedor para a gente. E espero que você nos tenha como parceiro, né? Boa sorte para você no seu pleito. E se tudo der certo, pode ter certeza que nós estaremos aqui para apoiar. Né? Então, o que a gente pode fazer é te desejar boa sorte e realmente mostrar aqui a nossa vontade de estar lá, né, para quando você precisar. Tá ok? É só colocar aqui também, quando eu coloquei a questão do anel, eu coloquei multiuso, usei a palavra, é no sentido de a gente faz um anel com a visão rodoviária, de trânsito pesado, esse tipo de coisa, mas a gente, igual aconteceu com a Contorno em Belo Horizonte, mas a gente sabe que a cidade vai chegar lá. Então, paralelo a ele, se tiver um plano diretor de ocupação, a gente vai pensar acompanhando o traçado dele, você vai pensar na parte urbana, entendeu? Então, é mais nesse sentido. É claro que se a gente pôr uma competição numa rodovia, vamos dizer, quase numa rodovia de trânsito rápido, obviamente, os riscos com a questão de segurança, tal, esse tipo de coisa é muito grande, né? A gente sabe disso. Mas é mais nesse sentido. É que quando a gente trabalhar os projetos, a gente pensar num objetivo que a gente quer atingir de imediato, mas não esquecer de outras questões que se agregue ali a hora que a cidade começar a aproximar, começar a chegar, e ter um plano diretor, não só um projeto rodoviário, mas um plano diretor de ocupação, mas nesse sentido, né, que visa também essa parte esportiva, essa parte de lazer, mas nessa integração. Tem direito à réplica. Não, Jean, como eu disse, né, isso aí eu estou falando uma coisa do momento agora, na situação atual, mas como eu falei também, não sou dono da verdade e vamos discutir isso. Né, e volto a salientar aqui, né, eu acho que a participação de vocês é muito importante, né, no decorrer da administração, né, e da forma que eu falei, justamente para dar essa celeridade que a gente quer, essa agilidade do município, porque um município mais dinâmico, ele é mais eficiente e é o que vai fazer sobrar dinheiro e fazer a cidade começar a funcionar de acordo. Porque a gente sabe que muitas empresas aqui, a gente fala em trazer empresas, mas às vezes empresas que se expandiram, não expandiram aqui em Araxá por causa das dificuldades que encontraram. Né? Então, essa valorização tem que haver, e eu acho que assim, seria muita pretensão de qualquer prefeito achar que ele sabe que ele entende tudo. Né? Eu tenho essa consciência, tenho a minha opinião, mas, logicamente, não sou nenhuma pessoa intransigente a ponto de bater o pé e falar, não, tem que ser assim porque eu quero e pronto. Né? Então, é isso. Esse é o recado que eu vim para deixar para vocês e, se Deus quiser, ano que vem vamos estar juntos aí, planejando o nosso futuro. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.